O Senhor abençoe todos e todas, os irmãos, as irmãs e todas as pessoas que hoje entraram a assistir a transmissão ao vivo e também aqueles que depois assistem o ensinamento. Porque tem muitas pessoas que neste momento não conseguem, não têm tempo, elas estão trabalhando, estudando, mas contam para mim que depois eles entram para assistir os ensinamentos. Os ensinamentos que nós estamos dando aqui com a ajuda do nosso Deus. Tem muitas pessoas, especialmente as pessoas novas, que às vezes não entendem o ensinamento. Mas não se preocupem, contam para mim, eu não entendo o ensinamento, ou eu entendi, só que tem algumas coisas que ficaram confusas. Mas não se preocupem, porque nós estamos repetindo sempre a mesma coisa de um ou outro jeito, sempre os ensinamentos repetem as coisas, então se vocês não entenderem dessa vez, da próxima vocês vão. Não fiquem preocupados, o importante é seguir em frente e ler a Bíblia. Temos que ler a Bíblia mesmo não entendendo. Temos que ler e ler e ler, porque Deus gosta disso. Ler a Bíblia faz Deus se agradar de nós. E nós queremos honrar a Deus também com a leitura, com a oração que nós fazemos, agradecendo o nosso Deus pelos seus benefícios. E eu sei que vocês lá nas suas casas têm que estar orando por vocês, pelas suas necessidades, pelas suas aflições, pelas suas tribulações, pelas pessoas doentes, pelas pessoas que têm diversas doenças. Tem algumas doenças que eu nunca nem ouvi falar, que contam para mim, mas Deus conhece, porque Ele conhece tudo. Então não fiquem preocupados, porque Deus está nos ouvindo, Ele está vendo. Ele vê a necessidade que vocês têm, a aflição que vocês têm. E o Senhor, em qualquer momento, vai fazer um milagre nas suas vidas. Então, hoje, contentes e felizes com o Senhor, se vocês quiserem cantar sentados ou quiserem cantar em pé, como vocês quiserem, vamos abrir o nosso hinário e vamos cantar para o Senhor um hino 196, que chama Mestre, o Mar se Revolta. Vamos lembrar que na história, nos evangelhos, a Bíblia conta para nós que o Senhor ia num barco com os seus discípulos pelo mar da Galileia e passaram uns ventos muito fortes, uma tempestade, e eles achavam que o barco onde eles estavam ia afundar e que eles iam morrer. O Senhor Jesus tinha dormido. E aí o apóstolo Pedro chamou o Senhor, falando: Mestre, mestre, nos salva, estamos perecendo. E o Senhor chamou eles de homens de pouca fé. E aí o Senhor levantou, ele repreendeu os ventos, e aí acabou a tempestade, veio a calma. Então, o hino faz referência a esse evento que aconteceu. Alguém escreveu esse hino, Mestre, o mar se revolta, porque não é só as águas físicas, as tormentas, os furacões, eles vêm, mas também fala do nosso inimigo, do diabo, que vem como uma tempestade contra nós, tentando nos derrubar. E o hino é um símbolo, é uma metáfora, uma representação, onde nós falamos para o Senhor que nós também estamos sofrendo por causa dessas tempestades, desses ventos fortes, sendo perseguidos não só fisicamente, mas espiritualmente, porque temos o nosso inimigo que nos faz muito mal. Então vamos cantar para o Senhor hino 196, Mestre, o mar se revolta. Maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí.
Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh, quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. É um hino muito lindo. É uma mensagem muito grande, a mensagem que nos dá o hino. Dá para perceber que a pessoa que escreveu era uma pessoa cheia do Espírito de Deus e foi inspirada por ele quando escreveu esse formoso hino. Então, nós também cantamos com todo o nosso coração,
porque foram as experiências que o Senhor fisicamente viveu, mas também são as coisas que nós passamos com o nosso perseguidor. Bem, vocês podem se sentar agora, ficar confortáveis nas suas casas, e hoje nós vamos falar sobre uma frase, uma palavra que sempre achamos na Bíblia, que é o remanescente. Eu sei que as pessoas novas, as pessoas que vêm pela primeira vez, que ouvem estes ensinamentos, não vão entender, às vezes não sabem o que é o remanescente. Os irmãos e as irmãs da igreja, aqueles que já levam algum tempo na igreja, vocês já conhecem o assunto. Vocês já leram muitas vezes quando o Senhor fala sobre o remanescente. Então, hoje nós vamos esclarecer esse assunto sobre o remanescente e vamos perceber a misericórdia de Deus que Ele teve conosco. E aqui, a palavra remanescente significa o restante. E acontece que, na antiguidade, quando o Senhor, Ele decidiu que ia resgatar ou ia tirar o povo de Israel do Egito, vamos lembrar que o povo de Israel, lá no Egito, quer dizer a família de Jacó com os 12 filhos dele, que foram morar no Egito, e lá eles se multiplicaram porque acabaram vivendo lá uns 430 anos, então acabaram se multiplicando muito. E quando se cumpriu 430 anos, o Senhor quis tirar o povo dele do Egito, da escravidão que eles estavam passando, para dar para eles uma terra próspera, uma terra fértil, onde eles iam conseguir desfrutar de todas as bênçãos materiais na terra de Canaã. E o Senhor ordenou Moisés se preparar, porque ele tinha que tirar o povo do Egito e levar eles para a terra de Canaã. Foi assim que Deus começou a dar ordens para Moisés. E Moisés conseguiu tirar o povo de lá, eles passaram o Mar Vermelho, entraram no deserto, acabaram acampando lá pela primeira vez, num lugar que chamava Sinai. E quando eles estavam lá, Deus deu ordens e leis para Moisés e falou para ele o que ele queria do povo, porque Deus queria levantar um povo santo, queria um povo que louvasse Ele, glorificasse Ele, um povo que honrasse a Deus. Deus, Ele queria que aquele povo fosse único, que ele fosse diferente das outras nações, que eles fossem exclusivos, que Deus estivesse com eles e se manifestasse com eles, e aquele povo ia ser a inveja de todos os outros povos e nações. O Senhor queria escolher o povo dele para que fossem para o louvor e a honra e a glória de Deus. Ele queria ter um povo santo. Então o Senhor deu leis para Moisés e ordens e disse para ele como que eles tinham que viver daí para frente para eles serem santos e perfeitos, para eles agradarem a Deus. Mas não aconteceu desse jeito. Lá no deserto, eles viveram 40 anos. Mas durante aqueles 40 anos, a Bíblia conta para nós que umas 10 vezes eles fizeram o Senhor se enraivecer, tentaram o Senhor, provocaram Ele, ofenderam a Deus. E aí eles continuaram no pecado deles, da idolatria, eles murmuravam contra Moisés e murmuravam contra Deus. Eles adoravam ídolos, eles acreditavam em outras coisas. Desse jeito, eles ofenderam ao Senhor. E o Senhor disse, vocês me tentaram 10 vezes, me provaram 10 vezes. E aí o Senhor, Ele se enraiveceu com o povo lá no deserto. Como eu disse, foram 40 anos, e naqueles 40 anos, o Senhor ficou tão bravo que Ele disse para Moisés que ia destruir aquele povo, ia tirar eles da terra, porque eles tinham falhado com Deus. Moisés orou, pediu para o Senhor, intercedeu pelo povo, pedindo para Deus ter misericórdia, para perdoar eles. E aí o Senhor, Ele perdoou a geração nova, todas aquelas crianças que tinham saído, aqueles jovens que tinham saído do Egito.
foi eles quem Deus deixou vivos, mas os adultos que tinham saído, todos eles morreram, eles pereceram no deserto. Por causa disso, Moisés, ele foi intermediário e falou para Deus: Senhor, por que você ficou tão bravo e não perdoou aquele povo que morava lá no Egito? Porque você tirou eles de lá. Porque agora o que vão falar esses egípcios e todas as nações que ficaram sabendo, que ouviram que eu tinha tirado o povo de Israel do Egito para levar eles para uma terra melhor, para uma vida melhor? Eles vão criticar, eles vão falar: aquele Deus que eles têm tirou eles lá só para matar eles no deserto, para eles morrerem no deserto, para que eles perecessem no deserto. Por causa disso, tirou eles do Egito. Era desse jeito que Moisés tentou convencer o Senhor nas orações dele para que Deus perdoasse eles. E aconteceu, ele perdoou realmente as crianças e os jovens, mas os adultos, todos eles tiveram de morrer no deserto. E o Senhor, ele se lembrou que ele tinha feito uma aliança com Abraão e tinha prometido para o Abraão que ele ia ser pai de multidões, de muitas nações, e que a descendência dele seria como as estrelas do céu e a areia do mar. O Senhor se lembrou daquela promessa, daquela aliança, e por causa disso, o Senhor, ele, na Bíblia fala que ele começou a guardar um remanescente. Ele deixou um restante de pessoas afastadas, mesmo que todos tivessem pecado, mas por causa da aliança que Deus tinha feito com Abraão, por causa da promessa que ele disse que Abraão seria pai de multidões e que a descendência dele ia reinar para sempre. E a descendência de Abraão falava do Messias, do Salvador, do Filho de Deus, que ia chegar no futuro, o Senhor Jesus, que ia chegar no futuro. Então, por causa disso, o Senhor guardou um tantinho de pessoas. Ele protegeu aquele restante de pessoas. E Deus, ele teve muito cuidado daquelas pessoas para que eles não fossem exterminados, extinguidos, mas que eles chegassem até o último momento, que eram muitos milhares depois. E por meio deles pudesse nascer o Messias, o Salvador. O rei perfeito que Deus tinha anunciado tanto pelos seus profetas na antiguidade. E aquele resto de pessoas que o Senhor acabou guardando, ele chamou do remanescente. Então é por causa disso que hoje nós vamos ler alguns versos que falam para nós do remanescente, para que nós possamos entender e compreender bem ao respeito daquele remanescente. Quando você estiver lendo a Bíblia e se deparar com a palavra remanescente, você agora vai entender, vai saber do que fala e o que era que o Senhor queria falar. Aquele resto de pessoas que o Senhor guardou. E como eu disse para vocês, não é que eles não tivessem pecado. Eles tinham pecado, mas o Senhor, ele tinha que cumprir a palavra dele. Então, ele tomou cuidado dessas pessoas. E passaram-se muitos séculos, juízes e reis, e o Senhor guardou o remanescente dele. E aqui em Esdras, no capítulo 9, nós achamos o Senhor, como eu disse para vocês, eu contei para vocês a história do deserto, quando os 40 anos de estar no deserto se cumpriram, Moisés ele morreu, e aí o sucessor dele foi o Josué. E Josué ele entrou realmente na terra prometida, na terra de Canaã, mas ele teve de lutar com muitas nações, com muitos reis e muitos povos, e Deus deu a vitória para ele. E eles acabaram conquistando todos aqueles reinos, aqueles povos, e eles possuíram a terra de Canaã. E para aquilo acontecer, passaram-se muitos anos, foram muitos anos até eles conseguirem possuir as terras deles. E depois disso, eles foram governados por juízes, depois vieram os reis, quando Deus chamou o primeiro rei, que foi Saul, e depois o Davi, e daí para frente vem os reis. Mas cada rei, tinha um rei que fazia a vontade de Deus e tinha um outro que fazia o que era mal diante de Deus. Então,
Cada rei, quando tinha o seu governo, fazia o que ele quisesse, o que ele achasse melhor. O rei que era bom acabava agradando a Deus e ele se afastava da idolatria, ordenava tirar todos os ídolos, os altares dos deuses, ele ordenava que tirassem. Mas quando vinha um outro rei que era mau, então ele voltava a construir os altares e ter ídolos e adorar ídolos. E desse jeito, assim aconteceu na história dos reis de Israel. Alguns foram bons e outros maus. E é muito interessante e muito importante ler essas histórias. Talvez nós também vamos afastar algum tempo para ler as histórias daquelas pessoas, para percebermos como que Deus trabalhava e como que aquelas pessoas agiam, como que elas agiam diante de Deus. No entanto, o Senhor ele tinha misericórdia do remanescente dele. E na época dos reis, o Senhor ficou tão enraivecido por causa do pecado do povo, porque o povo de Israel pecou, o povo da Judá pecou, e o Senhor disse, eu vou destruir eles, vou mandar um exército, o exército da Babilônia, o rei da Babilônia, eu vou mandar ele acabar com eles, destruir todos eles, porque a taça dele já tinha transbordado. O Senhor falava isso, e ele não conseguia mais suportar o povo idólatra e desobediente, pagão, que ficava fazendo abominações. E foi desse jeito que o Senhor castigou o povo, enviou o exército da Babilônia, eles destruíram a cidade de Jerusalém e o templo que o Salomão tinha feito para Deus, incendiaram ele, a cidade amuralhada foi destruída e uns morreram de fome, outros com a espada e outros de peste. Mas o Senhor teve misericórdia do remanescente, daquele restante de pessoas, uns pouquinhos, mas o Senhor teve misericórdia e permitiu que aquele remanescente fosse levado para a Babilônia como escravos. Eles foram levados como escravos para a Babilônia e no meio deles tinha, por exemplo, Daniel com os 3 amigos dele. Também junto com eles estava o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel. Muitos foram levados, a Bíblia fala que mais ou menos umas 5.000 pessoas foram levadas até a Babilônia. E eles eram aquele remanescente que Deus falou. Lá na Babilônia, quando eles já estavam lá e o restante tinha perecido, tinham morto, eles viveram 70 anos na Babilônia e depois de 70 anos o Senhor se lembrou que ele tinha que deixar eles voltarem. Ele tinha que deixar o povo voltar para Jerusalém para que eles pudessem construir novamente a cidade e fazer um outro templo novo. E o Senhor permitiu Esdras, Neemias, permitiu eles viajarem novamente para Jerusalém depois de 70 anos de estarem morando na Babilônia. Então agora nós vamos conseguir ler em Esdras 9. Eu contei para vocês que Esdras ele estava na Babilônia por 70 anos e que Esdras ele fazia parte daquele remanescente, daquele restolho de pessoas que o Senhor tinha afastado, porque por meio daquelas pessoas, daquele remanescente, ia chegar o Messias, o Salvador no futuro. Por causa disso, aqui em Esdras, no capítulo 9, nós vemos que eles novamente chegaram na Jerusalém e começaram a edificar a cidade, levantar os muros da cidade e edificaram o templo novamente. E Esdras orou para o Senhor e agradeceu para Deus. Aqui no verso 8, no capítulo 9, no verso 8, nós temos o Esdras orando para Deus e agradecendo o Senhor por ele ter permitido eles chegarem novamente na Jerusalém para construírem a cidade e levantarem o templo. No verso 6, ele fala para Deus, Deus meu, disse Esdras, estou confuso e envergonhado para levantar, ó meu Deus, meu rosto a ti, porque nossas iniquidades se multiplicaram sobre nossa cabeça e nossos delitos cresceram até o céu. Desde o dia de nossos pais até este dia temos vivido em grande pecado. E por nossas iniquidades, nós, nossos reis e nossos sacerdotes, temos sido entregues nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha que cobre nosso rosto, como hoje se vê. E no 8, Esdras falou para o Senhor, vamos lembrar que Esdras ele fazia parte do remanescente.
E agora, por um breve momento, manifestou-se a misericórdia da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns remanescentes livres e para nos dar um lugar seguro em seu santuário, quer dizer, em Jerusalém, a fim de que nosso Deus nos iluminasse os olhos e nos desse um pouco de vida em nossa servidão. Porque eles tinham sido servos e escravos lá 70 anos na Babilônia, e eles faziam parte do remanescente. E ele aqui agradeceu a Deus porque ele voltou novamente para Jerusalém. No verso 13, vamos agora ler, porque ele continuou na oração dele falando, mas no 13 fala: Mas depois de tudo que nos sobreveio por causa de nossas más obras, ele aqui reconheceu para Deus o pecado que eles tinham feito diante dele. E por causa de nosso grande pecado, já que tu, nosso Deus, não nos castigaste de acordo com nossas iniquidades, e nos deste um remanescente como este. Como este, era ele com todas as pessoas que estavam lá em Jerusalém trabalhando para construir o templo e construir os muros e para levantar os muros e conseguir fazer casas para que as pessoas pudessem morar lá e eles voltassem a ser uma cidade normal, a cidade de Jerusalém. Então ele falou para Deus que na misericórdia dele, ele não tinha castigado eles do jeito que as obras deles mereciam, mas ao contrário, ele teve misericórdia e acabou dando para eles um remanescente. E no 14 fala para ele: Mas não é possível, voltaremos a infringir teus mandamentos e a nos aparentar com os povos que cometem essas abominações? Não deveria ser desse jeito. Te indignarias contra nós até nos consumires, sem que ficasse remanescente nem quem escapasse? Ele falava para Deus: se nós fôssemos novamente pecar, então você acabaria até com o remanescente, você ia destruir a gente. Mas a tua misericórdia permitiu esse remanescente existir, que esse restolho de pessoas ficassem vivos. E agora vamos para Isaías, vamos procurar em Isaías, que fica depois dos Salmos, Isaías no capítulo 10. Depois dos Salmos, nós temos Isaías no capítulo 10, no verso 21 e 22, que fala para nós do remanescente. E diz, no verso 20, aqui falava o profeta Isaías. Era uma profecia, era a palavra de Deus pela boca de Isaías que ele transmitia para o povo de Israel, para os reis naquela época. E no meio da profecia dele, no verso 20, ele falou para eles: acontecerá naqueles dias, quer dizer, no futuro, que aqueles que restarem de Israel e aqueles que restarem da casa de Jacó nunca mais se apoiarão em quem os feriu, senão que se apoiarão, quer dizer que eles não iam se apoiar nas nações estrangeiras, nem naquelas nações que feriram eles, que eram os da Babilônia, mas eles iam se apoiar com firmeza no Senhor. Eles iam achar apoio no nosso Deus, o Santo de Israel. Um remanescente retornará. Era profecia. Um remanescente retornará. Da onde? Da Babilônia. Porque aqui Isaías ele profetizou que um remanescente, que eles iam ser levados escravos como servos para a Babilônia. Depois que a guerra terminasse e quase todo o povo fosse extinguido e a Jerusalém fosse destruída, o Senhor falava de um remanescente que ia ser levado de lá para ser guardado e protegido. E na profecia de Isaías, o Senhor diz: um remanescente retornará da Babilônia, o remanescente de Jacó voltará ao Deus forte. Aquele remanescente ia voltar. Eles não iam se perder, nenhuma pessoa ia se perder. E no 22 diz: porque ainda que teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, somente um remanescente dele voltará. A destruição decretada transbordará a justiça, pois o Senhor Deus dos exércitos consumará em toda a terra um extermínio já decidido.
O Senhor falava no 24: Assim, o Senhor, o Deus dos exércitos, diz: Povo meu, morador de Sião, não temas a Assíria, mesmo quando te ferir com vara e contra ti erguer seu bastão à maneira do Egito. E aí o Senhor começa a fazer promessas maravilhosas para eles e fala que para o futuro ia enviar para eles uma bênção, ia enviar o Messias e todos iam desfrutar da mão de Deus, porque o Senhor, ele ia estar com o remanescente dele. Essas promessas aqui eram para o remanescente, porque eles eram os únicos que iam conseguir desfrutar de todas essas promessas que Deus tinha falado desde o tempo antigo pelos seus profetas, desde Moisés. Deus, ele tinha prometido muitas bênçãos para o povo dele. Ele tinha prometido maravilhas. Mas como o povo tinha falhado com Deus, o Senhor guardou o remanescente dele, o restante, e ele falava para eles que eles iam realmente conseguir desfrutar. Um dia eles iam conseguir desfrutar daquelas bênçãos, eles iam desfrutar da água da vida, do pão da vida, eles iam conseguir entrar por aquela porta, a verdadeira porta que leva para a vida eterna. Mas era o Messias, era o Salvador que ia vir e ele ia conseguir, como aquele rei justo, perfeito, ele ia conseguir governar e cumprir aquilo que Deus tinha querido desde o começo, que era fazer um povo santo, perfeito, único, para que louvasse a Deus. E o Messias, só ele ia conseguir, o nosso Senhor Jesus. Por causa disso, o Senhor enviou todas essas mensagens proféticas por meio de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Eles profetizavam, todos aqueles profetas profetizavam para o povo, mas Deus sabia que o povo eles não iam mais ouvir. Todos eles eram desobedientes e duros de coração, mas as profecias iam restar, iam ficar com o remanescente, e só eles que iam conseguir desfrutar da palavra de Deus e das bênçãos do nosso Deus. E no capítulo 11 de Isaías, no verso 10, o Senhor fala sobre o reinado daquele Messias que ia vir no futuro. No capítulo 11, no verso 10, diz, o Senhor falava para eles por meio de Isaías, é que não temos tempo suficiente para lermos, porque aquilo que o Senhor tinha para o futuro, para o remanescente dele, por exemplo, no verso 6, ele falava: conviverá o lobo com o cordeiro. O lobo é um ser humano e o cordeiro também é outro ser humano. O leopardo, o cabrito, eles eram seres humanos. E fala: conviverá o lobo com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro e o leão e o animal doméstico andarão juntos, e o menino os pastoreará. Isso aqui era o que o remanescente ia desfrutar no futuro com o Salvador, com o Messias, porque ele ia transformar os corações e ele ia permitir as pessoas mudarem. Ele ia deixar eles se transformarem e viverem em santidade e perfeição. Ele ia tirar deles o rancor, o ódio, a malícia, a inveja, para eles não terem esse tipo de maldades nem idolatrias. Porque todos eles iam ser como cordeiros, como pombas, não é? Aqueles animais eram os seres humanos, as características deles, o comportamento deles, o temperamento deles, a dureza do coração deles, mas o Senhor falava que ele ia fazer todos eles animais simples, como um cordeiro, como um cabrito, como um animal doméstico. Era isso que ele queria para o remanescente dele no futuro. E não só para o remanescente, porque o Senhor tem alguns versos que ele fala que não era só para o remanescente, mas também para os gentios, aquelas pessoas que até aquele momento elas estavam afastados do caminho de Deus, do plano dele, porque o Senhor tinha escolhido o povo de Israel. Então, as outras nações eram consideradas gentios, mas o Senhor já sabia que no futuro muitos gentios iam se converter para ele, e para eles ele tinha a mesma bênção que para o remanescente. Então, por causa disso, no verso 9, ele fala: porque ele comparou os seres humanos com os animais. E diz: não farão mal nem dano em todo o meu santo monte, que é a igreja, a congregação do Senhor. Porque a terra será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar.
E acontecerá naquele tempo, diz o Senhor, que a raiz de Jessé, a qual estará posta por perdão aos povos, será buscada pelos povos, e sua morada será gloriosa. Acontecerá ainda naquele tempo que o Senhor alçará outra vez sua mão para recobrar o remanescente, diz aqui. Naquele momento, naquele tempo, no futuro, quando viesse o Messias, o Senhor alçará outra vez sua mão para recobrar o remanescente de seu povo que ainda está em Assíria, Egito, Patros, Etiópia, Elão, Sinar e Amate. Tudo isso aqui era simbólico, metafórico, onde as pessoas iam ter sido espalhadas ou de onde muitas pessoas iriam vir para se converter ao Senhor. Quer dizer que as pessoas tinham sido espalhadas, mas quando viesse o Messias pregar o seu evangelho, ele ia recolher essas pessoas de todos esses lugares, eles iam vir e ouvir a palavra do Senhor. Eles iam voltar a ser o remanescente de Deus. Então o Senhor fazia aqui essa promessa maravilhosa. E no 16 ele disse: e haverá um caminho para o remanescente. Haverá um caminho para o remanescente de seu povo, o que restou da Assíria, da forma que houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. O Senhor dizia aqui que quando ele tinha tirado o povo do Egito, muitos já tinham morto. Mas o Senhor disse que ainda restava alguns, aquele restante que ele tinha que tirar de lá. E o Senhor também estava falando que aquele remanescente também teria o seu caminho. E no futuro, naquele reinado do Messias, o remanescente seria o primeiro que desfrutaria da palavra do Senhor e do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Aquele remanescente ia ver os milagres e as maravilhas que o Messias ia fazer na vinda dele, na manifestação dele. É esse o remanescente. Então, aquele remanescente que o Senhor deixou do povo antigo, ele guardou aquele remanescente para que quando o Messias se manifestasse, encontrasse quem pudesse acreditar nele, quem pudesse ouvir ele. Então, nós lemos as histórias nos evangelhos e percebemos que o povo normal, as pessoas humildes, as pessoas normais e humildes, simples, eram os que acreditaram no Senhor. E aqueles que achavam que sabiam muito, que achavam que tinham a Deus por causa do conhecimento que eles tinham, foram os que rejeitaram o Senhor. Mas por quê? Porque eles não eram um remanescente, eles não faziam parte do remanescente. Então, quando o Messias veio e o Senhor Jesus apareceu, uma parte daquele remanescente também foi a Maria e o José, os pais físicos, humanos do Senhor Jesus na carne. Eles faziam parte daquele remanescente que Deus tinha guardado e escolhido, porque o Senhor, na promessa dele, tinha falado que o Messias viria da descendência de Davi, da família de Davi. Mas Davi fazia milhares de anos que ele tinha morto, mas o Senhor cuidou do remanescente dele, cuidou o tempo todo da descendência dele para que se cumprisse a palavra dele e o Messias viesse ao mundo. Aconteceu desse jeito, se cumpriu. E o Senhor começou a pregar o seu evangelho e ele escolheu os seus discípulos e os discípulos dele eram judeus também. Então eles também faziam parte do remanescente, como o Senhor tinha prometido que ele ia guardar, que ele ia cuidar aquele remanescente. Por quê? Porque o Senhor tinha que cumprir com as promessas dele, com a aliança que ele tinha feito com Abraão. E vamos continuar em Isaías 28, capítulo 28, no verso 5, diz... No verso 5 diz... Aqui o Senhor, ele falava, ele profetizava pela boca do profeta Isaías. Ele falava sempre para o povo e falava para o remanescente. Falava para o futuro também, quando viesse o Messias. No verso 5 diz... Naquele dia,
o Senhor dos Exércitos, quer dizer, no futuro, quando tivesse a manifestação do Messias, o que ia acontecer com o remanescente? Diz, naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa de glória e diadema de formosura ao remanescente de seu povo. Naquele dia, na manifestação do Messias. Diz aqui que o Senhor seria por coroa de glória e diadema de formosura ao remanescente de seu povo. E ele também seria espírito de juízo ao que se assenta em juízo, e por forças os que rejeitam na porta aos atacantes. Então o Senhor, ele vinha para ser fogo consumidor com os incrédulos, com aqueles que iam rejeitar ele. Mas com o remanescente dele, aqueles que acreditaram nele e aceitaram ele, diz aqui que ele foi coroa de glória e diadema de formosura com eles e espírito de juízo. Foi uma benção muito grande para aquele remanescente. Então nós vamos continuar. Mas se vocês, por exemplo, quiserem saber bem da história do remanescente que saiu da Babilônia, que foram cativos durante 70 anos na Babilônia e voltaram para Jerusalém, vocês podem ler o livro de Jeremias e de Esdras, e aí vocês vão achar a história do remanescente, o que eles viveram, o que eles passaram e o que Deus falou para eles para o futuro, quando o Messias fosse se manifestar. Então, esse remanescente aqui era aquele restante daquele grupo de pessoas que o Senhor teve misericórdia, guardando eles. Não que eles não tivessem pecado, eles também pecaram e ofenderam a Deus. Mas Deus teve que perdoar eles e ignorar o pecado dele por causa da promessa dele, da palavra dele, porque a palavra dele não poderia falhar. E vamos continuar no capítulo 37, Isaías 37. O que fala aqui do remanescente? 37, no verso 4. Mas eu vou ler rapidamente aqui desde o 1, que diz: Aconteceu, pois, que quando o rei Ezequias, aqui nós ainda estávamos na época dos reis, o profeta Isaías, ele profetizou para os reis de Israel, os reis bons e os reis maus. A profecia era para eles, mas o Senhor estava, na verdade, falando para o futuro. Aconteceu, pois, que quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou suas vestes e, coberto de saco, veio à casa do Senhor. Aqui o Senhor tinha falado para Ezequias que ele ia morrer. Tinha mandado essa mensagem para ele com o profeta Isaías que ele ia morrer, e ele ficou muito aflito quando ele soube que tinha que se preparar porque ele ia morrer. O verso 2: E enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: Assim disse Ezequias: dia de angústia, de castigo e de escárnio é este dia, porque os filhos chegaram até o ponto de nascer, e a que dá à luz não tem forças. Os filhos de Israel, eles estavam pecando, Israel tinha se entregado à abominação. Então, comparavam eles com um nascimento, falando que os filhos iam nascer, mas a mulher que ia dar à luz não tinha forças. Então, se eles fossem nascer, eles iam morrer todos, tanto a mãe quanto o filho iam morrer. Ela porque não conseguia ter o filho, e o filho porque já queria nascer, eles dois iam perecer. Então, era o jeito metafórico como Deus falava com aqueles reis naquela época por meio de Isaías, daquilo que ia acontecer com a Jerusalém, com todo o povo de Judá, por eles terem pecado diante de Deus. Todos eles iam perecer, iam ser destruídos pelos exércitos da Babilônia. E Deus só tinha escolhido um restante, o remanescente, que foram levados cativos para a Babilônia como servos. E no verso 4 diz que como ela não tinha forças para dar à luz, quiçá o Senhor teu Deus ouvirá as palavras de Rabsaque,
o qual o rei da Assíria, seu senhor, enviou para insultar ao Deus vivo, e castigará as palavras que ouviu o Senhor teu Deus. Eleva, pois, tua oração pelo que ainda restou. Então esse rei Ezequias, ele estava bem preocupado. Ele pediu para o profeta que eles realmente tinham pecado, não tinham o que fazer. Deus estava enraivecido contra eles e enviar destruição contra eles, mas eles sabiam. Eles sabiam que existia um remanescente, porque o Senhor sempre falava para eles, por meio dos profetas, daquele remanescente. Então ele disse: eleva a tua oração pelo que ainda restou, pelo remanescente. E diz que o servo de Ezequias foram ver Isaías e falaram para ele todas essas coisas, para que Isaías ele orasse para Deus e pedisse para ele misericórdia, porque esse rei aqui, ele considerava que ele era parte do remanescente, ele fazia parte deles. Por causa disso, pediu para os seus servos irem falar com Isaías, mas não falou: orem por mim, ora pelo remanescente que restou. Vamos continuar aqui em Jeremias 23. Jeremias 23, do verso 1. Diz: ai dos pastores que destroem. Essa aqui era uma profecia do profeta Jeremias. Quando a cidade de Jerusalém foi pega pelos exércitos da Babilônia, Jeremias ele estava lá em Jerusalém junto com o povo. Só que naquela época tinham levado o Jeremias preso, tinham colocado ele numa cisterna, num poço, e foi aquilo que salvou ele da massacre. Então diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Quando o Senhor fala aqui dos pastores, ele falava dos governantes, dos reis, que destroem e dispersam as ovelhas. Ele falava do povo, das pessoas normais, das pessoas que amavam e acreditavam e confiavam em Deus, mas que tinham sido conduzidas por caminhos errados para adorarem os ídolos, porque era o mau exemplo que eles estavam vendo dos governantes, dos principais do povo deles. Por causa disso, diz: ai dos pastores que destroem, daquelas pessoas governantes, daqueles sacerdotes falsos e aqueles profetas falsos que levaram o povo dele até o erro e o engano, porque ele ia castigar eles, ia destruir eles. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam meu povo: vós dispersastes minhas ovelhas e as espantastes, e não cuidaste delas. Eis que eu visito a maldade de vossas obras, diz o Senhor. Eu mesmo ajuntarei o restante de minhas ovelhas. Aqui o Senhor falava para eles, pelo Jeremias, que vinha o exército da Babilônia, o rei da Babilônia, com o exército dele, destruir a cidade inteira, e todos eles iam morrer. Só que o Senhor ia ter misericórdia do remanescente dele. Então fala: eu mesmo ajuntarei o restante de minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar às suas moradas, e crescerão e se multiplicarão. Mas quando que esse verso 3 aqui ia se cumprir? Ia se cumprir quando viesse o Messias. Quando viesse o Messias é que esse verso ia se cumprir, quando ele fala que faria elas voltar às suas moradas, iam crescer e se multiplicar. E aqui no verso 4 diz: e porei sobre elas pastores que as apacentem. Quer dizer que ele falava aqui da época do Evangelho. Na obra evangelizadora, o Senhor ia colocar as suas pessoas, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, para que eles estivessem apacentando as ovelhas de Deus, ensinassem para eles, guiassem eles pelo caminho reto, o caminho da perfeição, que eles apacentassem aquelas ovelhas que são os crentes e os seguidores do evangelho do Senhor. Falava daquele remanescente. Então fala: e porei sobre elas pastores que as apacentem, e não temerão mais, nem se amedrontarão, nem serão menosprezadas, diz o Senhor.
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Mas Davi já tinha morto faz milhares de anos quando o Senhor veio. No entanto, o Senhor diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E esse renovo era o Senhor Jesus, o Messias, e reinará como rei. Aquele renovo justo ia reinar como rei, que procederá com prudência e fará justiça e juízo na terra. Quem ia desfrutar disso aqui? O remanescente escolhido. Em seus dias, nos dias do governo daquele rei, será salvo Judá e Israel, mas era o remanescente. Habitará seguro, diz aqui, e este será seu nome, com o qual será chamado o Senhor nossa justiça. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Eles não iam mais falar aquilo. Mas vive o Senhor que fez subir e trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte. Quer dizer, o remanescente. Vive o Senhor que fez subir e trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte, que é a Babilônia, e de todos os países para onde eu os arrojara, e habitarão em sua terra. E habitarão na sua terra não é a terra física, mas é aquela congregação que o Senhor Jesus Cristo, ou Messias, ia levantar, ia fazer aquela congregação, aquela igreja que ele ia levantar com aquele remanescente escolhido. Também com os gentios. Mas hoje nós estamos falando daquele remanescente, do remanescente que o Senhor guardou desde a antiguidade. Remanescente que serviu para que o Senhor Jesus viesse, para que o Messias aparecesse, nascesse, e depois para que o Senhor pudesse começar a fazer a sua igreja, a sua congregação, que ele chama de sua terra. Então fala aqui que ninguém mais ia falar: o Senhor fez subir do Egito o seu povo que estava lá preso no Egito pela mão de Moisés. Eles iam falar: o Senhor fez subir e trouxe da mão do Messias a sua descendência de lá da terra do norte, da Babilônia, para que eles pudessem novamente construir e edificar a cidade e um templo que ia simbolizar ou ia representar aquilo que ia vir com o Messias. O templo do Senhor não era mais um templo físico. Então, quando veio o Messias, quando veio o Senhor, e ele se manifestou, ele começou a pregar, e aquele remanescente se converteu a Deus, ele se converteu ao Senhor Jesus, e até hoje o remanescente não terminou de se converter. Ainda tem remanescente para se converter do povo de Israel, do povo judeu. Ainda falta muitas pessoas para serem resgatadas ao reino dos céus. Então, o Senhor Jesus, ele fez aquela obra desde o começo, de começar a pregar e ensinar para o seu remanescente e se manifestar neles e viver uma vida feliz com eles. Diz que vai trazer eles de todas as terras. E o Senhor Jesus vai edificar o seu templo, a sua casa, mas não é mais físico, nada é físico, tudo era no sentido espiritual. Porque ele mesmo começou a ensinar, por exemplo, ele ensinou para a mulher samaritana. A samaritana perguntou para o Senhor: onde é que nós temos que adorar a Deus? No templo de Jerusalém ou no templo que nós temos na Samaria? E o Senhor disse para ela: não, vem dias em que nem aqui em Jerusalém, nem lá na Samaria, vocês vão adorar a Deus, porque Deus é Espírito, e Ele vai ser adorado em espírito e em verdade. Ele disse isso para ela. Então, quando o Senhor disse, é um templo que Ele está edificando, um templo não feito com mãos de homens, nem com materiais físicos, não é mais um templo físico. O Senhor Jesus disse para os seus apóstolos, quando eles perguntaram: Senhor, olhe para o templo de Jerusalém, olhe os prédios. E o Senhor disse para eles: vem dias que não vai sobrar pedra sobre pedra daquele templo, daqueles prédios que vocês estão vendo, porque o Senhor sabia que ia chegar uma guerra.
ia destruir novamente o templo e depois ninguém mais ia conseguir construir ele. E o Senhor falava para eles que o templo agora é espiritual aquele templo. Então aqui o Senhor, o Messias, ele fez o trabalho dele de falar para que o remanescente se convertesse. Ele veio do remanescente que o nosso Deus guardou e protegeu. E depois ele começou a pregar para aquele remanescente se converter ao Senhor. No meio deles nós temos os apóstolos como exemplo. Então, essa é a obra gloriosa desse rei justo, desse rei perfeito, que o verso 5 fala, quando diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e reinará como rei, que procederá com prudência e fará juízo e justiça na terra. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar lendo em Sofonias. Vamos ver o que fala aqui em Sofonias sobre o rei, sobre o remanescente. Sofonias é um livro de um profeta, é um livro pequenininho que eu até acabei perdendo, porque ele é tão pequenininho, tão curto. Fica depois de Abacuque. Obrigada. Sofonias, do mesmo jeito que eu me perdi, eu acho que vocês também. Mas tudo bem. Sofonias, o livro do profeta Sofonias, no capítulo 3. Aqui nós temos o profeta Sofonias. Ele também profetizou ao mesmo tempo que Jeremias. Quando o profeta Jeremias ele estava profetizando, também esse profeta Sofonias estava profetizando. Então o Senhor ele enviava as mensagens para o povo. O que o Senhor falou com eles no verso 13? Diz... Vamos ler um pouquinho antes. Aqui no verso 11 diz: Naquele dia não serás envergonhada por nenhuma de tuas obras com que te rebelaste contra mim. Fala aqui da Jerusalém espiritual, daquela Jerusalém que ia se formar com o remanescente e com o Messias. E diz: Naquele dia, naquele tempo, quando o Messias fosse se manifestar e fazer a sua igreja, tudo é espiritual, porque esse templo aqui é espiritual. E Jerusalém é espiritual, a cidade é espiritual, não tem mais nada físico aqui. Então o Senhor falava para eles: naquele dia, no dia da manifestação do Messias, não serás envergonhada por nenhuma de tuas obras com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que se vangloriam orgulhosamente de tua glória, e nunca mais te ensorbebecerás em meu santo monte. Deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, o qual confiará no nome do Senhor. Olhem que bonito! Deixarei no meio de ti, daquela Jerusalém espiritual, da igreja, da congregação do Senhor, um povo humilde e pobre, mas não pobre de dinheiro, nem humilde de dinheiro, é humilde de coração. Pobre, aquelas pessoas que não têm doutrina, mas querem saber, querem conhecer a doutrina. Que eles iam confiar no nome do Senhor, quer dizer que eles iam conseguir ser felizes. O remanescente diz aqui. Esse povo humilde e pobre que ia confiar no Senhor chama o remanescente de Israel. Não fará injustiça, nem dirá mentira, não se achará em sua boca língua enganosa, porque serão apacentados, eles, falando dos crentes da igreja do Senhor. Eles serão apacentados e dormirão, e não haverá quem os atemorize. Porque esse remanescente ia viver uma vida reta e perfeita, então eles não iam mais praticar o pecado, porque o Messias, o Salvador, estaria com eles, dando vida nova para eles e um coração novo. Eles iam nascer novamente. Como quando Nicodemos disse para o Senhor Jesus: o que eu farei para ter a vida eterna? E ele disse: você vai ter que nascer de novo, você vai ter que nascer da água e do Espírito, você vai ter que ter um coração novo. E ele achava que ele ia ter que voltar a nascer de novo do ventre da mãe dele, mas o Senhor disse para ele: é do Espírito, que a sua alma seja renovada, que você não peque mais, que você acredite no Salvador, no Messias que está falando com você. É disso que fala aqui sobre o remanescente: não fará injustiça, nem dirá mentira, nem se achará em sua boca língua enganosa.
porque serão apacentados e dormirão com o Senhor. Glória ao nosso Deus. E no 14 fala, canta, ó filha de Sião, a igreja, a congregação que ia ser levantada pelo Salvador. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Vocês percebem que a filha de Sião é a mesma Israel? Alegra-te e regozija-te de todo o coração, filha de Jerusalém. Não era fisicamente, eram os crentes no Senhor, aquele remanescente que ia se rejubilar no Senhor, que era para eles louvarem e glorificarem a Deus. Aqueles que o Senhor teve misericórdia, o remanescente que Deus perdoou para cumprir a sua promessa, porque se o Senhor não tivesse perdoado o remanescente, nem guardado eles, nem protegido eles, nós hoje não íamos existir hoje aqui na presença do Senhor, nem íamos conseguir desfrutar do Espírito Santo e os dons maravilhosos dele. Nós não íamos desfrutar da guia do nosso Deus. Então, agradecemos a misericórdia de Deus. E agora vamos para Zacarias 8. Zacarias, que fica um pouco mais para frente desse livro. Temos Ageu e depois Zacarias, no capítulo 8, que diz no verso 11. Também fala aqui do futuro, fala para os últimos tempos. Mas agora não farei com o resto. O Senhor aqui, ele também estava bravo, mas ele estava fazendo uma promessa de restaurar Jerusalém. E o Senhor disse que ele ia castigar os desobedientes, mas que não ia castigar o seu remanescente, no verso 11. Mas agora não farei como o resto deste povo, como nos dias passados, disse o Senhor dos Exércitos. Quer dizer que nos dias passados o Senhor tinha castigado todos, ainda o remanescente, porque eles foram levados para a Babilônia, onde eles sofreram muito. Mas aqui diz que o Senhor não ia mais tratar o remanescente desse jeito como nos dias passados, porque haverá semente de paz, a videira dará seu fruto, que é o Senhor Jesus, ele é a videira verdadeira, e a terra dará seu produto, e os céus darão seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Isso aqui é maravilhoso, e no verso 13 diz, e sucederá que assim como fostes maldição entre as nações, porque fala que esse remanescente verdadeiramente foi uma maldição nas nações que eles foram espalhados, sucederá que assim como fostes maldição entre as nações, ó casa de Judá, e casa de Israel, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, mas fortalecei vossas mãos. Essa promessa é muito formosa para o remanescente, e todas as promessas que o Senhor fez para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém, na verdade, era para o remanescente, aquele remanescente que Deus tinha escolhido, que o Messias ia resgatar quando ele chegasse, quando ele viesse pregar o seu evangelho. A palavra do Senhor é muito formosa. E aqui, por último, vamos procurar em Romanos, vamos para o Novo Testamento, em Romanos capítulo 11. Romanos 11. No verso 1. Aqui, em Romanos 11, no verso 1, diz o apóstolo Paulo, aqui ele falava do remanescente. Diz, digo, pois, porventura rejeitou Deus seu povo judeu? O povo de Israel, ele tinha rejeitado? Não. Porque nós já estamos vivendo aqui a era do Evangelho do Messias, a era do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele apareceu e pregou, e o remanescente foi o primeiro a acreditar nele. Eles acreditaram nele, o remanescente dele, e aí ele resgatou eles. E esse remanescente continuou. E é o que Paulo queria explicar aqui ao respeito do remanescente. Por causa disso, diz, porventura rejeitou Deus seu povo? De modo algum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como invoca a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram teus profetas,
Mas tá, eu vou contar antes um pouquinho a história que o apóstolo Paulo está contando aqui sobre o Elias. O profeta Elias, na época dos reis, ele foi perseguido pelo rei Jeroboão, pelo rei Acabe e pela Jezabel, que era a esposa do rei Acabe. E eles procuravam o profeta Elias para matar ele. E eles mataram mais de 100 profetas. Fala na Bíblia que mataram aqueles 100 profetas do Senhor, aqueles reis e a esposa dele. E quando Elias ficou sabendo, ele fugiu e ele foi se esconder no deserto, numa cova. Porque ele disse, mataram já mais de 100 profetas e agora eles estão me procurando para me matar. E só eu restei como profeta, já mataram todos os outros. E aí ele se escondeu numa cova. E quando ele estava lá naquela cova, porque ele queria morrer de fome naquela cova, e é quando Deus fala com ele e pergunta, o que você está fazendo, Elias? E ele respondeu, ele falou com o Senhor, porque o Senhor perguntou para ele o que ele estava fazendo na cova. E ele disse, Senhor, no verso 3, Senhor, mataram teus profetas e derribaram teus altares. Só eu fiquei e procura matar-me. Então, o Senhor respondeu para Elias, e disse para ele no 4. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim. Deus disse para Elias, não se preocupa. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, daquele ídolo Baal, daquele Deus Baal. Tem 7.000 homens que não dobraram seus joelhos. Eu reservei eles. Elias, esse é o remanescente. É aquele remanescente que eu guardei, que eu cuidei. Eu não deixei que eles fossem idólatras. E eles não se ajoelharam diante daqueles ídolos. Não se preocupa, você não está sozinho. O Senhor disse para Elias, sai daquela cova. Vai e leva mensagem para os reis. Vai e leva mensagem para os reis. E foi o que Elias teve que obedecer e fazer o trabalho. E aqui o apóstolo Paulo, ele estava lembrando para eles isso, falando que Deus não tinha rejeitado o povo dele, nem na época do evangelho do Senhor Jesus, porque como naquela época o Senhor tinha reservado aqueles 7.000 homens que não tinham sido idólatras, hoje também o Senhor tinha reservado seu remanescente. Então vamos continuar lendo aqui no verso 5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça, não pela lei de Moisés, mas pela graça. Então, nós vemos aqui como Deus usou aquele remanescente para que viesse o Senhor Jesus, o Messias, o Salvador. E agora, depois que todos têm se convertido, diz aqui no verso 5, é isso? Diz... se o irmão Álvaro pudesse vir ler, por favor. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Não pela lei. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, irmãos, aqui nós temos a explicação do apóstolo, que diz que hoje também nós temos um remanescente escolhido pela graça, quer dizer, pelo evangelho ou pela fé em Cristo. Não mais pelas obras, que era a lei de Moisés, mas pela graça divina, a fé. O remanescente de hoje, que o Senhor tem reservado do seu povo Israel ou do povo judeu, eles vão se salvar somente pelo Evangelho de Cristo. É o que o apóstolo aqui quis esclarecer. Então, diz aqui que o que diremos, o que Israel buscava, não alcançou, mas os escolhidos o alcançaram. Quer dizer que Israel, aqueles que guardavam a lei de Moisés, eles não alcançaram a salvação pela graça.
Mas os escolhidos conseguiram alcançar, quer dizer, os crentes em Cristo, que são os escolhidos de Deus, eles conseguiram alcançar a salvação e eles conseguiram ser aquele remanescente escolhido pela graça divina e não por ter cumprido as obras da lei. E diz aqui que o restante, os outros, tanto os judeus quanto os israelitas, eles foram endurecidos. Diz no verso 8, como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono. Para quem? Para os israelitas, para os judeus, que estavam cumprindo a lei de Moisés, ou acreditavam na lei de Moisés. Deus deu neles espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Até o dia de hoje, diz o apóstolo, querendo dizer, falando da pregação do evangelho. E no verso 9 diz, Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Sejam escurecidos seus olhos para que não vejam e se encurvem suas costas continuamente. Mas de quem fala aqui? Com quem aconteceu isso aqui? Com os israelitas ou os judeus que tinham se rebelado e não quiseram aceitar o evangelho do Senhor Jesus. Só tem uma promessa para o remanescente. Diz aqui que o remanescente escolhido, como na antiguidade, Deus tinha escolhido um remanescente, hoje também, aquele remanescente ainda existe, e nós sabemos que faz mais de 2000 anos que o Evangelho do Senhor começou. Já teve muitas pessoas, muitos judeus e israelitas que se converteram ao Evangelho do Senhor Jesus. É esse o remanescente. É esse remanescente que fala quando você lê a Bíblia. E agora já ficou claro para vocês que na antiguidade tudo que Deus falou e as promessas e as maravilhas que Ele falou para o futuro, Ele falava do seu remanescente, que foi aquele que acreditou. Mas o restante das pessoas, os outros que não acreditaram e foram rebeldes, tiveram o seu coração endurecido. E por causa disso, o Senhor diz que Ele ainda deixou mais duro o coração deles para deixar eles mais incrédulos. Eu peço, por favor, que vocês me perdoem, mas eu tenho um problema com o ar. Não é a primeira vez que acontece. O ar realmente afeta muito a minha garganta, então da próxima vez vamos ter que não ligar o ar. Não é a primeira vez que acontece, mas de qualquer forma eu sei que vocês vão me perdoar e agora vamos orar para o Senhor e pedindo para o nosso Deus pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão atadas pelos feitiços e as amarrações. Conta muito para mim que tem muitos feitiços e simpatias e trabalhos sendo feitos contra vocês. Pessoas também que têm doenças incuráveis, crianças que estão doentes. Então, bem, contam muitas coisas para mim, tudo que vocês estão sofrendo. Mas vamos lembrar também que nós temos que confiar em Deus e orar e pedir para Deus. Tem pessoas que falam para mim, eu conto para você porque eu orei, eu já cansei tanto de orar e o Senhor não me ouvir. Tudo bem. As pessoas falam que Deus não ouve eles, então eles contam para mim. Mas o que eu posso fazer? O único que eu posso fazer é pedir para o Senhor ter misericórdia. E aqui na oração que nós fazemos uma oração geral por todos, para que vocês, cada um de vocês, falem com Deus sobre a sua petição, sobre a sua necessidade e a sua doença, sobre os trabalhos, os feitiços que fazem contra você. Eu aconselho vocês, se vocês tiverem parentes na sua casa, contam para mim que também tem outras pessoas que moram com vocês que vão na igreja, peçam para o seu parente que vai na igreja
que imponha mãos em você. Se você tiver problemas com feitiços, esse tipo de coisa, peça para o Senhor repreender esses espíritos. Mas você tem que fazer alguma coisa. Você não pode cruzar os braços e ficar assim. Você tem que clamar para o Senhor e confiar que Deus está te ouvindo e Ele vai te libertar e te limpar. Então vamos orar pelas petições e pelas necessidades. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, nos presentamos delante de ti en este momento, Señor, para poner en tu presencia todas las necesidades espirituales y materiales. Mira, Señor, todo el sufrimiento, las dolencias, todas las amarguras y las tribulaciones que la gente está padeciendo y que sufren por enfermedades físicas, por enfermedades incurables, enfermedades que la misma ciencia médica no ha podido descubrir. Y también hay personas que están sufriendo de brujerías, hechicerías, maldiciones. Te pido, mi Señor, que tú extiendas tu mano, que tengas misericordia, que tú escuches a esta gente, escucha a estas personas, Señor. Escúchales, oye su oración, mira, Señor, su aflicción, su enfermedad y ten misericordia. Ten misericordia, Señor, porque estamos rodeados en medio del enemigo, que siempre está en contra de nosotros para molestarnos, para hacernos sufrir, para hacernos daño, para que nosotros no confiemos en ti. Bendito Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a confiar y a reprender al enemigo. Y ayúdanos, Señor, y levanta tu mano poderosa, extiéndela sobre cada persona, cada hombre, cada mujer, ancianos, niños, bebés, niños recién nacidos, niños en el vientre, que están enfermos, que sufren. Te pido, mi Señor, que tengas misericordia, que tú seas sanando y libertando, rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras. Destruye la obra del maligno. Rompe esas cadenas, Señor. También, Señor, hay necesidades materiales porque hay muchas personas que tienen deudas, hay muchas personas que no tienen trabajo, que no tienen vivienda. Por la pandemia están sufriendo muchas calamidades, mucha escasez. Padre Santo, extiende tu mano, Señor, reprende todas estas plagas, reprende todos estos males, destruye toda esta obra maligna y rompe las cadenas y liberta, oh Señor, y limpia. Y Señor, sé tú solucionando los problemas de cada persona. Y te pido, Señor, que tú seas bendiciendo a cada uno, abriendo puertas de bendición material, de trabajo. Ayúdale, Señor, a solventar sus problemas de deudas. Señor, sé tú proveyendo el dinero, la comida, el vestido. Todo aquello que la gente te clama, te pide en oración. Ayuda a cada uno, Señor, y liberta a cada uno. Gracias, Señor, por oír la oración. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por las promesas y también por las bendiciones y por los milagros y las sanidades que tú has hecho a mucha gente y por tu manifestación. Padre Santo, sé tú revelando a mucha gente. Enséñales y guíales el camino recto a seguir a través de sueños, de visiones. Dale revelación y ayúdales, Señor, a sentir gozo en sus corazones para que sigan adelante, porque hay mucha gente también con deseo de quitarse la vida. Señor, reprende todos estos espíritus malos, destruye esta obra maligna y liberta, mi Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, Señor. La honra y la gloria sean para ti, las alabanzas para ti. Bendito el Señor para siempre. Vamos cantar o coro Jesus está aqui. Vocês têm que cantar porque talvez eu não possa. Jesus está aqui, que é o coro 16 dos seus inários. Jesus está aqui. Então, vocês cantem para o Senhor. Vocês, os que estão aqui comigo, me ajudem também. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras.
Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Glória ao Senhor, agradecemos o nosso Deus, peçamos para o Senhor o que nós desejemos e acreditemos que o Senhor vai conceder. Obrigada, Deus abençoe todos, amo todos com o meu coração. Muitos beijos para as crianças que também me pedem para eu mandar beijos. Deus abençoe vocês, obrigada.